enfim, na primeira semana de maio, eu até escrevi um artigo sobre, que eu acho que Diego pode colocar aí para vocês, quem tiver curiosidade de ler, sobre por que que Lula, o maior orador do país, tem errado tanto nos seus discursos. Eu acho que isso é um problema que vem sendo superado, né? Tanto é que no lançamento do Vamos Juntos pelo Brasil, Lula já fez um discurso completamente lido, que é ele improvisou, mas ele tinha um roteiro. Isso é raríssimo na história de Lula. Eu já vi, acho que coisa de uns 10 discursos de Lula presencialmente. E nunca tinha visto ele com papel, né? Surpreendeu muito. Então, assim, isso já mostra que ele próprio tem um desejo de resolver esses problemas, né? Mas não é fácil, tá? É um processo que ele leva um tempo e tal. Mas eu enxergo, né, e aquilo que eu até já falei um pouco antes, né? De que a comunicação ela também não resolve tudo. E assim, eu entendo a campanha de Ciro como uma campanha que tem muito mais, vamos dizer, bagagem do que a de Lula. E bagagem, inclusive, para testar, acertar e errar. Né? Ciro é candidato desde do fim das eleições de 2018. Então, ele já vem construindo a narrativa, ele já vem fidelizando um público, ele já tem um discurso montado, ele já tem um discurso testado para diversos públicos, né? E ele já consegue entender o que é que uma fala dele vai causar, inclusive de repercussão, etc, etc, etc. A partir disso, torna-se muito mais fácil construir uma estratégia de comunicação. O problema dele, né? Eu acho que o problema dele não está nem na comunicação, na forma como as pessoas estão divulgando as falas, os pensamentos dele, as ideias dele para o Brasil. Eu acho que as questões dele estão na própria narrativa, no próprio, vamos dizer assim, no próprio discurso que ele tem feito, às vezes, né? Em tom muito agressivo, etc, etc. E eu não consigo entender qual que tem sido o objetivo de Ciro nessa eleição. Eu não entendo mais. Eu acho que às vezes eu me pego pensando que talvez a ideia dele não seja nem se eleger presidente mais, mas assim, a partir dessa construção de um exército mesmo de ciristas ou de trabalhistas, que ele consiga, o partido dele consiga fazer parlamentares ou enfim, né, fortalecer esse pensamento para um longo prazo. Eu não sei, não consigo compreender. Cara, Porque e eu uma coisa que eu ainda não tinha ouvido, que talvez Ciro não queira ser presidente. não, Já eu querer. acho, já eu acho esse um dos principais defeitos dele. Ele quer muito ser presidente. Mas assim, o que eu falo é que, do ponto de vista da estratégia, uma estratégia, às vezes, meio muito arriscada, muito ousada, né? E que, consequentemente, dá uns tiros no pé, né? Como se fosse assim, eu tenho que jogar aqui, me movimentar nessa polarização, né? E aí, às vezes, acaba errando, acaba pesando demais a mão. Às vezes, não, constantemente isso tem acontecido. E com isso, o que eu quero dizer é que acaba sendo um processo muito estranho, né, para um cara que quer ser um candidato de uma terceira via, ou seja, um candidato agregador que traga mais gente para junto, quando ele faz um discurso agressivo que afasta pessoas e fideliza quem já está perto. Né? Então, esse é o meu principal questionamento, né, sobre a estratégia de Ciro, que tem uma equipe de comunicação muito boa, liderada por João Santana, que é um marqueteiro experiente, muito experiente, né, que talvez o principal responsável por Dilma ter ganho a eleição em 2014. Né? Então, assim, é um cara que sabe jogar esse jogo, mas eu confesso que às vezes eu fico questionando se essa equipe dele tem ido por um caminho certo. E aí a gente não tem como saber, né? Inclusive porque a política ela não depende só da comunicação, né? Ele precisa fazer amarrações políticas, as pessoas precisam se identificar com o discurso que ele faz e tal. Então, tem essas dificuldades. Mesmo assim, ainda considero Ciro, a comunicação de Ciro, muito à frente da comunicação de Lula. Né? Justamente por tudo isso estar organizado. Por exemplo, quem é eleitor de Ciro sabe onde buscar conteúdos de divulgação da campanha dele. Sabe onde buscar as ideias de Ciro para divulgar. Né? E uma parte grande dessa turma tem tarefa de divulgar esses conteúdos e divulga e está sempre compartilhando e tal. Eu, por exemplo, que sou
eleitor de Lula. Não sei. E detalhe, trabalho em comunicação, né? Sei que tem algumas coisas lá no site de Lula, mas não é tudo. Por exemplo, esse vídeo, eles lançaram um vídeo arretado enquanto estava tendo o lançamento lá da pré-candidatura dele. Eles lançaram um vídeo muito massa. E eu não consegui achar na rede social de Lula para compartilhar, na minha própria rede social. Então, são coisas assim que eu vejo que está muito atrás. E eu acho que é isso. Agora que essa disputa na comunicação dele já passou, que já tem um cara que está responsável, que está seguindo numa linha mais jovem, mais atualizada, mais sincronizada com o que são as redes sociais hoje, eu acho que as coisas elas estão caminhando, mas ainda tem muita coisa para se organizar em um curto espaço de tempo. Então, eu imagino que eles ainda vão bater muito cabeça. Eu imagino que Lula ainda vai escorregar em alguns discursos. Eu imagino que ainda eles estão tendo que trocar o pneu com o carro andando, né? E isso é extremamente desafiador, né? Então, por mais que você tenha profissionais super competentes, ainda vão ter umas cascas de banana no meio do caminho, né? Principalmente quando você está brigando contra Bolsonaro, que esse sim tem um exército digital bem organizado e que é um cara que uma turma aí que tem feito uma comunicação que tem conseguido convencer pessoas, que tem conseguido atingir muita gente, apesar de todos os problemas e contradições que ele tem. E é preciso levar em conta também que esse exército digital do bolsonarismo, ele não tem nenhum critério moral ou ético, né, na hora da disputa. Quer dizer, não só na hora da disputa, mas também na hora da disputa.